Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Rain Jorge Erving, Hermas Eurides Brandão, dos auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Sérgio Valadares Fonseca, e ainda do procurador junto ao tribunal designado para a sessão, Flávio de Azambuja Berti, declaro aberta, no horário regimental, a segunda sessão ordinária desta Câmara. Submeto à apreciação e aprovação a ata de número 1 da sessão ordinária do dia 13 de janeiro próximo passado. Está em discussão. Votação. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta, comunicando, assim, os seguintes sobrestamentos. Na DIJUR, 160.590.11. Na DAT, 207.356, 224.714/10 e 175.610, 230.041, 238.921, 241.795, 247.963, 250.433 e 317.430, todos /11. Está aberta a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Hermas Brandão. Senhor presidente, comunicar seguindo os sobrestamentos na diretoria de contas de transferência, diretoria de análise de transferência. As contas 24.1868/11, 24.9214/11, 23.0544/10, 24.7866/11, 24.6517/11, 23.9987/11, 25.3815/11, 23.9065/11, 23.1099/11, 24.8692/11, 36.9759/11 e 257.611/11. E na diretoria jurídica, 2 processos de admissão pessoal, os processos 41.4886/11 e 48.7727/11. Continua livre a palavra. Auditor Sérgio Valadares. Senhor presidente, também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 284.206.11, 639.44.611, 564.012.11, 269.657.11, 391.703.11, 450.59.11, 186.58.11, 645.91.11, 522.891.11, 394.850.11, 503.153.11, 251.510.11, 466.60.611, 116.532.11, 343.270.11, 171.843.11 e 481.400.11, todos na diretoria jurídica. Obrigado. Continua livre a palavra. Conselheiro Reis. Senhor presidente, para comunicar também o deferimento de sobrestamento das admissões de pessoal de números 295.677, 600.445, 605.080 e 622.562, de 2008. 182.65, 20.030, 16.025, 107.807, 150.761, 16.009, 150.737, 150.702, de 2009. E 414.320, 122.389, 450.653, 450.645, 300.600, 483.942, 186.387 e 474.480 de 2011, todos com sobrestamento na diretoria jurídica. Também as transferências voluntárias de números 248.478, 199.361 e 225.265 de 2010 e
241.752, 242.244, 242.023, 228.470, 249.419 e 236.481, estas todas de 2011 e todas sobrestadas na diretoria de análise e transferência. Devidamente anotado. Continua livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Prestação de contas de transferência, processo 22.3351, a PAI de Jesuítas, convênio com a Secretaria de Educação, tendo por objeto o atendimento a educandos com necessidades especiais. A opinião da DAT pela regularidade, o Ministério Público também com recomendação. E o nosso voto é pela regularidade, conforme instrução, com a recomendação do Ministério Público. Está em discussão. Votação aprovada. 31.5110, município de Ivatuba, convênio firmado com a Secretaria do Estado de Educação, exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o transporte escolar. A DAT observa que a municipalidade não utilizou os recursos repassados, reprogramando-os para o exercício subsequente, conforme previsto na resolução 1506/09 da Secretaria de Educação. Opina pela regularidade do processo, com inscrição do valor de R$ 3.575,75 na listagem de pendência do Sistema de Controle de Recursos daquela diretoria em nome do município. No mesmo sentido é a manifestação do Ministério Público, e nós também opinamos pela regularidade, conforme instrução, com a inscrição do valor já mencionado na data em nome do município. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual, processo 165715, Câmara Municipal de Arapongas, conforme instrução processual pela regularidade. Está em discussão. Votação aprovada. O 180320/11, Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadoria dos Servidores de Arapongas, exercício financeiro de 2010. O 204970, Câmara Municipal de Enéas Marques, relativo ao exercício financeiro de 2010. O 21024511, Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Inácio Martins, exercício financeiro de 2010. Todos acompanham pareceres processuais pela regularidade das contas de todos eles. Estão em discussão. Votação. Aprovado. O 21027011, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Inácio Martins, também acompanham recomendação e pareceres processuais pela regularidade das contas, mas com recomendações sugeridas. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 21370811, Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, exercício financeiro de 2010. O 21517411, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Presidente Castelo Branco, exercício financeiro de 2010. 21772011, Câmara Municipal de Pinhalão, exercício financeiro de 2010. 218530, Instituto de Previdência do Município de Marquinho, exercício financeiro de 2010. 21880711, Câmara Municipal de Nova Cantu, exercício financeiro de 2010. 220011/11,
Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, exercício financeiro de 2010, e 220860/11, Câmara Municipal de Itaguajé, exercício financeiro de 2010. Em todos eles, a instrução do processo é pela regularidade, e eu acompanho os pareceres processuais, em todos eles pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovados. 22.41.14/11, Câmara Municipal de Marquinhos, exercício financeiro de 2010, também conforme pareceres processuais pela regularidade das contas. Está em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de município, 16.95.47, município de Jardim Alegre, exercício financeiro de 2010. Consta em anexo processo de alerta relativo ao período de apuração encerrado em 30/6/2010, em virtude de execução de gastos em percentual superior a 90% do limite para a despesa total. O nosso voto é acompanhando a instrução do processo pela emissão do parecer prévio, propondo regularidade das contas, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade de José Martins de Oliveira, prefeito municipal. Em discussão. Votação, aprovado. 20.22.50.11, município de Pinhalão, exercício financeiro de 2010. Também como observação, trago que consta em anexo, a fim de subsidiar a análise das contas, processo de alerta, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2010, em virtude de execução de despesas em percentual superior a 90% do limite com pessoal. Nós votamos pela emissão de parecer prévio, propondo a regularidade das contas do município de Pinhalão, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade de Claudinei Benetti, prefeito municipal. Está em discussão. Votação, aprovada. 20.47.76, município de Salgado Filho, exercício financeiro de 2010, onde a DCM conclui que as contas encontram-se regulares, observando que da análise de dados sobre obras e serviços de engenharia cadastrados no SINAM, verifica-se a existência de obras paralisadas, pelo que ressalta a necessidade de recomendação ao município para que tome medidas visando a sua conclusão. Nossa proposta de parecer prévio é pela regularidade das contas, conforme pareceres processuais, recomendando ao município que tome medidas visando a conclusão das obras paralisadas. Está em discussão. Votação, aprovado. 22.80.71.11, município de Maripá, exercício financeiro de 2010, onde a DCM conclui que as contas enquanto regulares. Ressalta, no entanto, a necessidade do município quanto à efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. A nossa proposta de parecer prévio pela regularidade das contas, conforme instrução, recomendando ao município que observe a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no plano plurianual e na lei orçamentária anual. Está em discussão. Votação, aprovado. Agradeço a atenção, a minha pauta está esgotada. Passo a palavra para relato ao conselheiro Hans Erwin. Senhor presidente, conselheiro Artagani Matos Leão, ilustre procurador Dr. Flávio Buzaberti, doutora Vera, os conselheiros Emas Urides Brandão,
Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro. Sobre os componentes desse plenário. Eu relato uma prestação de conta de transferência, protocolado 422.279 de 97, interessado no Núcleo de Apoio Integrado Pro Iguaçu, Naipi de Curitiba. Trata-se da prestação de contas de 3 convênios para execução do projeto Paraná Ambiental, execução do projeto Ecoverão, 96 e 97, e também para suprir necessidades de ordem técnica administrativa, principalmente em relação à coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos urbanos em Curitiba e região metropolitana, bem como nos municípios do litoral paranaense. Também manutenção do monitoramento de turistas no terminal de embarque e desembarque da Ilha do Mel. A diretoria de análise de transferências, considerando especialmente a presença dos termos de cumprimento dos objetivos referentes a esses 3 convênios e a impossibilidade, em razão da natureza dos serviços contratados e do tempo decorrido desde os fatos, 96 e 97, mesmo após a realização das diligências cabíveis de constatação de eventual dano ao erário, opina pela regularidade das contas, com ressalvas. As ressalvas referem-se à ausência de comprovação de que o objeto do convênio era passível e necessário à sua delegação e de que critérios objetivos para a escolha das empresas contratadas durante a execução desse convênio. O Ministério Público se manifestou também pela aprovação das contas, porém com ressalvas, já que a opção discricionária da execução direta por servidores públicos, que foi afirmada inviável por falta de pessoal ou por terceiros, não pode ser repudiada se não feriu a legalidade. E, além disso, foram cumpridos todos os objetivos ajustados. Opina ainda o Ministério Público pelo encaminhamento presente ao Ministério Público Estadual, bem como encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado, para que seja encaminhada à Procuradoria Fiscal cópia dos presentes autos, a fim de instruir os autos de ação de execução fiscal, número 56.451, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Paraná. O nosso voto é pela regularidade da presente prestação de contas, com ressalvas e acatando o opinativo do Ministério Público quanto ao encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, conforme solicitado pelo Ministério Público. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. 179 e 166 de 2009, do município de Curitiba. Quem é interessado, o senhor Carlos Alberto Rich. É um convênio efetuado pelo município com o IASP, a Ação Social do Paraná, no valor de R$120 mil, exercício financeiro de 2008. E o objeto era a aquisição de equipamentos, material de consumo e prestação de serviços terceiros para o programa municipal voltado à criança e adolescente em vivência de rua. Em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A diretoria de análise de transferência verificou inicialmente que a não aplicação total dos recursos notificou o município, que encaminhou então um termo parcial de objetivos atingidos, emitidos pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, onde consta que alguns equipamentos não puderam ser adquiridos e houve a devolução dos cofres ao Estado no valor de R$ 66.499,00. Diante desse contraditório apresentado, a diretoria de análise de transferência então opinou pela regularidade com ressalvas da presente prestação de contas, que foi acompanhado pelo Ministério Público e parcialmente por esse relator, que opina então por, tendo em vista as justificativas apresentadas e demais documentos acostados aos autos, nosso voto é pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. 505.284/2009, município de Nova Fátima,
Quem são interessados são José Delagnol e o Sr. Nilton Xavier. É um convênio também com a Secretaria de Criança e da Juventude, no valor de R$ 34.800, exercícios financeiros de 2007 a 2009. Objeto aquisição de material permanente, material de consumo e pagamento especial para crianças e adolescentes em situação de risco também. A Diretoria de Análise de Transferências manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa ao gestor, em razão do atraso de 193 dias na apresentação da prestação de contas. O Ministério Público acompanha e também é esse relator. Então, pela regularidade com ressalvas e determinando a aplicação de multa ao senhor Nilson Xavier, representante legal do município, à época da protocolização das contas. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 200.416 de 2010, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina. São interessados são Amil Adum Filho, Mário Luiz Orsi, Nilson Giraldi e Tânia Lobo Muniz. É um convênio com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina. Um convênio assinado com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, no valor de R$ 218.250,00. Exercícios financeiros de 2004 a 2012. Objetivo de desenvolvimento de estratégias de promoção e atenção bucal. A Diretoria de Análise de Transferências conclui, após a concessão do contraditório, conclui pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da ausência de dados no cadastro de transferências voluntárias estaduais, cuja inscrição, na verdade, é de responsabilidade da entidade repassadora. No caso, a Secretaria de Tecnologia e Ensino Superior. O Ministério Público considera sanados, que foram sanados todos os vícios apontados, e opina pela aprovação da presente prestação de contas. E o nosso voto é acompanhando o Ministério Público, e tendo em vista que a responsabilidade pela inscrição no cadastro é da entidade repassadora, nosso voto, então, pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. Eu tenho 4 protocolados, senhor presidente, que são idênticos. E para facilitar, eu vou relatá-los em conjunto. São 4 protocolados de APAES. A primeira de Bandeirantes, que é interessado será a Leide Magalhães Bizeto. Todos são convênios com a Secretaria de Estado de Educação. Esse é de 2009 e é para atendimento de necessidades básicas especiais de alunos que necessitam desse atendimento. Então, esse primeiro, o 234.191 de 2010, é de Bandeirantes. O segundo, 234.345, é a PAI de Araruna, interessado Elaine Risse Zavatsky e Roberto Aparecido Poli. R$ 126.656,00, também 2009. O terceiro é o 239.665 de 2010, da Associação de Deficientes Motor de Curitiba. Interessados são a Alecide Freitas Ferreira, também 2009. Valor R$ 470.198,00. E o quarto é o 140.255 de 2011, que é a PAI de Laranjeiras do Sul. Interessado seu Paulo Sérgio Bianchini Pérez. Esse é de 2010 e o valor é R$ 431.825,00. Em todos eles, senhor presidente, a Diretoria de Análise de Transferências se manifestou pela regularidade das contas, e em todos eles também o Ministério Público também se manifestou pela regularidade. Apenas o Ministério Público opina, sugere, em todos eles, que essa Corte alerte ao Governo do Estado do Paraná, na pessoa do seu representante legal, para a impropriedade da cláusula 3ª do convênio em análise, atribuindo à Secretaria de Educação a incumbência de designar servidores estaduais para prestar serviços junto à mantenedora, para o suprimento das vagas definidas
pelo Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional, ato expressamente proibido pelo artigo 43 da Constituição Estadual, que veda a cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do Estado a empresas e entidades privadas. O nosso voto é, então, em todos eles, pela regularidade da prestação de contas, acolhendo a sugestão do Ministério Público junto a essa Corte, determinando, então, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação, alertando quanto à impropriedade do ato de cessão de servidores públicos para a prestação de serviços junto a entidades privadas, diante da vedação, então, contida no artigo 43 da nossa Constituição Estadual, quando da celebração de futuros convênios com entidades particulares. É o nosso voto, senhor presidente, nos quatro protocolados que eu anunciei. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Protocolado 240-655-2010 da Fundação Araucária. Interessado, senhora Jandira Genca Palma. É um convênio em função de um tema de concessão de auxílio, celebrado entre o Estado do Paraná, através da Fundação Araucária, no valor de R$ 106.040, exercícios financeiros de 2009 e 2010, e o objeto era a concessão de auxílio financeiro para o projeto Técnica de Sequenciamento de Máquina Moveleira. A diretoria de análise de transferências conclui pela regularidade das contas com ressalva, em face do atraso de 25 dias na protocolização da prestação de contas. E aplicação de multa prevista à senhora Jandira Genca Palma. O Ministério Público acompanha pela regularidade das contas com ressalva, e o nosso voto é acompanhando a instrução do processo. Então, pela regularidade da prestação de contas com ressalva, em face do atraso de 25 dias, e determinando a aplicação de multa à senhora Jandira Genca Palma. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. 24.521 de 2011, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, interessada a senhora Ilka Maria Sete. Convênio no valor de R$ 7.240, exercício de 2010, e o objetivo era a implementação de projetos relacionados à 22ª semana de História daquela faculdade. A diretoria de análise de transferência, em face da ausência do tema de cumprimento de objetivos, manifestou-se para a concessão de contraditória à gestora das contas, por 2 vezes, sem que o documento ou qualquer justificativa fosse apresentada. Conclui, então, pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 5.132,00, devidamente corrigidos, solidariamente, pela universidade e pela senhora Ilka Maria Sete, aos cofres da Fundação Araucária, bem como a aplicação de multa à responsável, além de inclusão do nome da mesma no cadastro de responsáveis por contas irregulares. E, em caso de não recolhimento dos valores apontados nos prazos legais, inscrição em dívida ativa pelo órgão competente. O nosso voto é acompanhando, então, a instrução do processo. O Ministério Público opina da mesma maneira. Então, acompanhando a instrução do processo, voto pela irregularidade da presente prestação de contas, determinando o recolhimento então, parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 5.132,00, solidariamente pela faculdade e pela interessada, aos cofres da Fundação Araucária, bem como a aplicação de multa à responsável pelo não encaminhamento de documento solicitado por essa Corte, além da inclusão do nome desta no cadastro de responsáveis por contas irregulares e, em caso de não recolhimento, inscrição de dívida ativa pelo órgão competente. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 142.959/2011, município de Campo Bonito. Interessado, seu Irineu Ronaldo Butke. É um convênio com a Secretaria de Educação, no valor de R$ 4.224,00. Aliás, não tem centavos. Exercício financeiro de 2010, e o objetivo era transporte escolar. Isso aqui é um processo interessante, porque
O município recebeu esses recursos no dia 17 de dezembro de 2010, para o transporte escolar, que era para ser efetuado entre agosto e dezembro. O que o município fez? Pegou o dinheiro dele e fez o transporte escolar. E aí, no dia 17 de dezembro, ele recebeu o dinheiro para gastar nas férias. Para repor. A diretoria de análise, e entre o dia 17 de dezembro e o dia 28 de janeiro do ano seguinte, o dinheiro ficou na prefeitura, porque também a prefeitura naturalmente estava de férias, e então ele não aplicou esse dinheiro. Foram exatamente R$ 34,09. O Ministério Público opina, então, pela regularidade das contas com ressalva, em razão da ausência de aplicação financeira dos recursos. O Ministério Público, em função informa que o repasse foi realizado apenas, em função do repasse ter sido efetuado apenas no dia 17 de dezembro de 2010, não há que se falar, esse parecer da lavra do ilustre procurador doutor Flávio da Zambuja Berti, que solicita, então, que informa que não há como se ter falar em cumprimento de objetivos, muito embora conste do processo esse termo de cumprimento dos objetivos, emitidos pelo órgão repassador. E também não há que se falar, segundo o Ministério Público, em irregularidade da presente prestação de contas. O parecer ministerial, na verdade, no sentido de sugerir a realização de diligência complementar, a fim de ser justificado o motivo pelo qual o serviço não foi prestado, e o fato do repasse ter sido feito apenas em 17 de dezembro de 2010, bem como esclarecer o encaminhamento do termo e cumprimento dos objetivos, tendo em vista a não prestação do serviço. Em sua resposta, o município informou que realizou o transporte escolar por meios próprios, uma vez que os valores do Estado somente foram repassados no final do convênio. E a fim de não ocasionar irregularidade na aplicação dos recursos, pela falta de prazo, entendeu pela devolução do montante recebido. Quanto ao termo emitido pelo órgão repassador, o gestor alegou que o mesmo foi assinado pelo responsável pelo Núcleo de Educação de Cascavel, diante do fato de os alunos terem sido transportados, embora o serviço tenha sido custeado com recursos do próprio município. A diretoria da análise de transferências, após a análise desses esclarecimentos e justificativas apresentados, voltou a se manifestar no processo, ratificando sua punitiva anterior pela regularidade das contas com ressalva, em face da aplicação financeira. O Ministério Público, por sua vez, posicionou pela expedição de ofício à Secretaria de Educação, para justificar o atraso no repasse dos recursos e a emissão de termo de cumprimento de objetivos, uma vez que não houve execução do objeto do convênio, com os recursos repassados. Recomendando ainda que aquela secretaria tome providências acerca dos atrasos nos repasses dos convênios realizados, especialmente referentes aos programas de transporte escolar, que já passaram centenas ou milhares por aqui. O nosso voto, ao analisar esse processo, pode-se verificar que, de fato, os municípios receberam esses recursos apenas em 17 de dezembro de 2010, da Secretaria de Estado da Educação. O município, por sua vez, não deixou de prestar os serviços de transporte escolar aos alunos, fazendo-os às suas custas e devolvendo o dinheiro ao Estado, que eu acho, na minha avaliação, fez muito bem. Entendo ainda que a falta de aplicação financeira dos recursos pode ser relevada, por tratar-se de valor muito pequeno e num período que o Estado e o município provavelmente estavam de férias. Diante disso, acolho o posicionamento do Ministério Público junto a esta Corte, segundo a qual não há que se falar em cumprimento dos objetivos ou em regularidade na prestação de contas, ora apreciada, cabendo, contudo, recomendação à Secretaria de Educação para que tome providências acerca dos atrasos nos repasses dos convênios realizados, especialmente referentes ao transporte escolar. Considerando, por fim, a inexistência de prejuízo aos cofres estaduais, voto nos termos do artigo 232, parágrafo único do nosso regimento interno,
pela baixa dependência relativa aos recursos repassados, em razão da devolução dos valores recebidos à entidade repassadora. É o nosso voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Aposentadoria 96.617/2009, interessado Arno Prante, 98. que é um médico em que é uma aposentadoria por tempo de contribuição, em que a diretoria jurídica opinou pelo registro do ato de inativação e o Ministério Público também opinou pela legalidade do registro do ato. Após essas manifestações, o órgão previdenciário retificou a resolução de aposentadoria, modificando o valor do benefício, em face da alteração da proporcionalidade da gratificação de saúde para 6,35 avos, sendo o processo encaminhado novamente, então, à DIJUR e ao Ministério Público para nova instrução e parecer. Ao proceder, então, à análise dessa retificação, a diretoria jurídica opina que o servidor teria direito apenas a 3,35 avos referentes a essa gratificação de saúde. O Ministério Público foi votado a se manifestar e opina que o interessado, nos mesmos modos que tinha informado anteriormente, que tem direito a proventos integrais. O nosso voto, analisando o processo, verifica-se que o ato de inativação ora apreciado atende às disposições legais atinentes à matéria, cumpridos os pressupostos para a sua concessão. Assim, o nosso voto é acolhendo os pareceres número 4.176 de 2011 e 7.234 de 2011 do Ministério Público junto a esta Corte, voto pela legalidade do ato ora apreciado, expresso na resolução número 8.195 do CEAP, de 15 de nove de 2009, e publicado no Diário Oficial do Estado, número 8.060, em 21 de nove de 2009, que aposentou o servidor Arno Prante no cargo de médico LF número 01. É o nosso voto, senhor presidente. Discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. Admissão de pessoal, protocolado 625.831 de 2006, da Universidade Estadual de Londrina, interessado Silvio Mar Sachetim Marçal. É a admissão de pessoal complementar, relativa a 18 professores efetivados pela Universidade Estadual de Londrina mediante teste seletivo, em que a diretoria jurídica se manifesta sobre a acumulação de proventos e remuneração da senhora Maria Josefa de Carvalho Almeida, que declarou receber proventos de inativação em cargo público. É uma das 18. A Universidade Estadual informou que a senhora Mariana Josefa de Carvalho Almeida possui 2 inativações, uma junto à própria universidade e outra em cargo ocupado junto ao Estado do Paraná. Diante dessas informações, então, a diretoria jurídica opina pelo registro das admissões restantes, com exceção da senhora Mariana Josefa de Carvalho Almeida. O Ministério Público é da mesma opinião, e o nosso voto, acompanhando então a instrução do processo, pela legalidade dos atos de admissão objeto desses autos, da Universidade Estadual de Londrina, decorrente de aprovação no teste seletivo disciplinado pelo edital número 007 de 2005, determinando o devido registro. E 2, pela negativa de registro de admissão da senhora Mariana Josefa de Carvalho Almeida, realizada com afronta ao disposto no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 520.763 de 2009, também da Universidade Estadual de Londrina, também interessado Silvio Mar Sachetim Marçal. É a contratação por prazo determinado de docentes, efetuados também por aquela universidade, mediante teste seletivo.
foram contratados 2 professores colaboradores, sou Alessandro Jefferson Sato e a senhora Edneia Aparecida Pérez Ayashi, em que a diretoria jurídica concorda com a contratação da senhora Edneia Aparecida Pérez Ayashi e não concorda com a contratação do senhor Alessandro Jefferson Sato, pois o mesmo, segundo a diretoria jurídica, carece de fundamento legal, por entender que o afastamento do servidor efetivo, designado para exercer um cargo em comissão de diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em 2006, não se enquadra em nenhuma hipótese legal prevista. E opina, então, por negativa de registro dessa contratação. O Ministério Público, por sua vez, apresentou um atendimento diverso. E opina, observou que o caso da contratação do senhor Alessandro Jefferson Sato, na verdade, se reveste de característica temporal, pois a qualquer momento pode ocorrer o retorno do professor titular da vaga. De acordo, então, com o parquê, a excepcional interesse público, as contratações por tempo determinado que visem atender ao suprimento de docentes de instituição estadual de ensino superior, nas hipóteses em que prevê ou aposentadoria, ou demissão, falecimento, afastamento por capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas. Assim, no entendimento do Ministério Público desta Corte, encontram-se albergadas na referida legislação as 2 situações que motivaram as contratações do objeto deste protocolado. Conclui, pois, o Ministério Público pela legalidade das presentes contratações, dos respectivos registros. O nosso voto, acatando o posicionamento do Ministério Público desta Corte, no sentido de que a documentação que integra os presentes autos possibilita a verificação do efetivo cumprimento por parte da Universidade das disposições da Lei Complementar número 108 de 2005, para a efetivação das contratações temporárias. E, assim, voto pela legalidade dos atos de admissão objeto desses autos, decorrentes de aprovação em teste seletivo, determinando o devido registro. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processos de servidores dessa Casa, 86.187 de 2011, interessado, senhor Ricardo Rippel, Paraná. É um requerimento formulado pelo interessado, servidor efetivo dessa Casa, ocupando o cargo de analista de controle, que solicita a implantação do abono permanente equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, com previsão na emenda constitucional número 41 de 2003. A Diretoria de Gestão de Pessoas noticia que o servidor fez 53 anos em 29 de dezembro de 2007, tendo completado em 4 de março do ano passado o tempo de serviço acrescido do respectivo pedágio, para a obtenção, então, da aposentadoria com proventos reduzidos, fazendo jus, portanto, ao abono de permanência. O processo foi encaminhado para a Paraná Previdência, que se manifestou favorável, tendo, então, a diretoria jurídica emitido parecer para a concessão do abono permanência. O Ministério Público opina igualmente pelo deferimento do pedido, e o nosso voto é acompanhando, então, a instrução do processo para conceder o abono permanência ao servidor Ricardo Rippel, Paraná, a partir de 4 de março de 2011, quando preencheu os requisitos para inativação, na forma do artigo 2º, parágrafo 5º da emenda constitucional número 41 de 2003, conforme jurisprudência dessa Corte. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovado. Eu tenho o relatório de inspeção, 76.190 de 2011, do município de Piraí do Sul, que é interessado, senhor Antônio El Ascar. Foi uma inspeção feita pela Diretoria de Contas Municipais, naquele município de Piraí, em atendimento ao Plano Anual de Fiscalização, do exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais opinou pela ressalva, com aplicação de multa em face de algumas irregularidades, e o Ministério Público opinou pela aprovação do relatório de inspeção, sem, no entanto, imposição de sanções e multas sugeridas pela unidade técnica, uma vez que a municipalidade corrigiu os erros apontados, não incidindo na hipótese normativa que impõe a sanção em caso de descumprimento de determinação desse tribunal. E o nosso voto
acompanhando então o Ministério Público dessa coisa pela aprovação e arquivamento do relatório de inspeção, nos termos do artigo 267, inciso 1º do nosso regimento interno, considerando o minucioso trabalho realizado pelos técnicos da Diretoria de Contas Municipais, junto à Prefeitura de Piraí do Sul, em atendimento ao Plano Anual de Fiscalização exercício 2010, deixando, contudo, impor as sanções de multas sugeridas por aquela unidade, uma vez que a municipalidade demonstrou que corrigiu as impropriedades apontadas, não incidindo na hipótese normativa que impõe a sanção em caso de descumprimento de determinação desse tribunal. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, aprovado. Eu tenho ainda a prestação de contas anual, 153.772 do milhão da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, interessados José Valmor Martins e Josmar Cavazotto. Exercício de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público são pela aprovação das contas e o nosso voto é acompanhando a instituição do processo pela aprovação das contas do senhor José Valmor Martins. Está em discussão. Votação aprovada. 161.972/2011, Fundo de Modernização da Polícia Militar do Paraná, interessado são Aramis Linhares Serpa, Luiz Fernando Ferreira de Lázari e Reinaldo de Almeida César Sobrinho. Exercício financeiro de 2010, em que a Diretoria de Contas Estaduais, com base nos relatórios emitidos pela segunda Inspetoria de Controle, opina pela regularidade da presente prestação de contas, o Ministério Público acompanha e esse relator também. Regularidade da presente prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. 211.080/2011, Fundo de Previdência do município de Roncador, interessado Sra. Cecília Pereira. Exercício 2010, em que tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinam pela aprovação e o nosso voto é acompanhando a instituição do processo pela aprovação da presente prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. 213.333/2011, Serviço Autônomo Municipal de Águas de Biporã, interessados são Antônio Nadir Bigatti, Cláudio Buzetti e Hélio César da Silva, em que também o Diretor de Contas Municipais do Ministério Público opinam pela aprovação das contas e ao voto nosso do relator. Regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. 225.536 de 2011, Fundo de Previdência Municipal de Pinhão, interessados são Elson Duarte, Stildo Ney Levinsky e Solange de Fátima Drutchak, em que também o Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais opinam pela regularidade e o nosso voto é acompanhando a instituição do processo, então pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão, votação aprovada. Eu tenho finalmente, Enfim. sei quem que inventou que a conta municipal tem que passar para conselheiro. Eu tenho uma prestação de contas do prefeito municipal de Quedas do Iguaçu, protocolado 201.505/2011, que é interessado sou Edson Jusemar Hoffman Prado, exercício financeiro de 2010, em que a Diretoria de Contas Municipais se manifestou pela regularidade das contas com recomendações da municipalidade e sugerindo que o município conclua a obra de construção do centro de eventos que foi iniciado. O Ministério Público acompanha pela regularidade das contas e acata também as recomendações, e o nosso voto acolhendo então a instrução da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e parecer do Ministério Público, nosso voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2010 do município de Quedas do Iguaçu e responsabilidade são Edson Jusemar Hoffman Prado. E acatando ainda as recomendações propostas pela Diretoria de Contas Municipais, para que a municipalidade dê efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual anual e na Lei Orçamentária Anual. E determino que o prefeito conclua no seu mandato a obra paralisada de construção do centro de eventos.
sob pena de desaprovação de suas contas nos exercícios seguintes, ou 2011, não sei se foi efetuado, ou 2012, que ele deve ser ainda responsável, para que esse centro de eventos seja executado, porque ele foi começado e consta lá como um elefante branco. Como eu sou contra elefante, e principalmente branco, eu solicito então que seja determinado ao município que ele termine na sua gestão ainda esse centro de eventos para o qual ele solicitou recurso. É o nosso voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. É o que constava da minha pauta, senhor presidente, agradeço a atenção de todos. Foi, acho que, a pauta mais longa que eu relatei até hoje, desde que eu estou nessa casa. Está quase igual o Nestor Batista, hein? Quase. É o lugar. É o lugar. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, Altair Matos Leão, excelentíssimo senhor procurador, Dr. Flávio Zambuja Bestes, excelentíssimo conselheiro Raio Jorge Herve, senhores conselheiros substitutos, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Dr. Tiago Barbosa Cordeiro, doutora Vera, nossa secretária. Inicia minha pauta com a prestação de contas de transferência do município de Bela Vista de Caroba. Tanto a diretoria de análise de transferências quanto o Ministério Público, junto a esse tribunal, opinaram pela regularidade com ressalvo devido à ausência de aplicação financeira, muito embora tenham sido recolhidos os valores antecipadamente. O nosso voto, considerando ter sido atingidos os objetivos do convênio em questão e que já houve recolhimento dos valores relativos à aplicação financeira por parte do ordenador de despesas, gestor das contas, não ocasionando qualquer dano ao erário, voto pela regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão a proposta. Em votação. Aprovado. Câmara Municipal, protocolado 159901/11, Câmara, prestação de contas da Câmara Municipal de Piabuiú, exercício 2010. O Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão, votação. Aprovado. Prestação de contas Fundo Municipal, protocolo 165.592/11, Fundo de Pensão e Aposentadoria de Servidores Públicos Municipais de Floresta. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público nesse tribunal opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 1699/62/11, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Tijucas do Sul relativo ao exercício 2010 e 2010. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré, protocolado 170.561/11. Tanto a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 1712 do Instituto de Previdência Municipal de Marialva. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público de Contas opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolado 20.0703. Câmara Municipal de Ampere. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público e o Tribunal de Contas opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolado 20.22.26/11. Interessado o senhor Marcelino Ampessan, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Capanema relativo ao período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de 12 de 2010. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas. E na mesma linha o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E o nosso voto é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Capanema, exercício 2010. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 204.806/11, Instituto de Previdência Municipal dos Servidores de Arapoti. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade de contas apresentada pelo Instituto de Previdência com a recomendação que os valores compensados no balanço patrimonial do SINAM confiram diretamente com os valores da contabilidade do fundo. O Ministério Público
Em seu parecer, também conclui pela aprovação das contas com a recomendação feita pela diretoria técnica. E o nosso voto, acompanhando as manifestações tanto da diretoria de contas municipais como do Ministério Público no Tribunal de Contas, voto no sentido de ser julgados regulares, recomendando a regularização dos valores compensados no balanço patrimonial do SIM-AM, para que confiram diretamente com os valores da contabilidade do Instituto. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 2049-54/11, Câmara Municipal de Marialva. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal opinaram pela regularidade. Esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas, Instituto de Previdência Municipal, processo 215.590/11, Caixa de Aposentadoria e Pensões de Servidores de Sarandi, Ministério Público no Tribunal de Contas, Diretoria de Contas Municipais, opinaram pela regularidade, e esse também é o nosso voto. Está em discussão o voto apresentado por Vossa Excelência. Em votação. Aprovado. Protocolado 223606/11, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade, e esse também é o nosso voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 226656/11, prestação de contas da Câmara Municipal do Rio Azul, relativo ao ano de 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade, e esse também é o nosso voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Protocolado 25.2592/11, prestação de contas anual do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto São Jorge do Ivaí. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público no Tribunal de Contas opinaram pela regularidade, esse é o nosso voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 205632/11, prestação de contas do Prefeito Municipal de Arapuã, senhor Deodato Matias. A Diretoria de Contas Municipais como Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinaram pela regularidade. E o nosso voto também é pela regularidade das contas do Prefeito Municipal de Arapuã, exercício 2010. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 20699011. Prestação de contas do município de Piabiru, de responsabilidade do senhor João Carlos Klein. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade, bem como o Ministério Público no Tribunal de Contas. E o nosso voto, acompanhando as manifestações, é pela regularidade das contas do Prefeito Municipal de Piabiru, exercício 2010. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, está esgotada minha pauta. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, colega conselheiro substituto, excelentíssimo senhor procurador, excelentíssima senhora diretora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 160.104/2010, que trata da prestação de contas do senhor João Ernesto Johnny Lehmann, prefeito de Rolândia, em 2009. Conclusivamente, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas, em razão do uso da figura do remanejamento orçamentário, quando, na verdade, o correto seria a abertura de crédito adicional. Eu verifico, senhor presidente, que, nesse caso, a meu juízo, houve apenas uma falha conceitual, uma vez que, como reconhece a própria unidade técnica, ainda que se considere esse remanejamento orçamentário como abertura de crédito suplementar, essa abertura teria respaldo na própria lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que, ainda computados esses remanejamentos, o valor total de créditos suplementares chegaria a 19,19% do orçamento original, enquanto a lei orçamentária autorizava o remanejamento de 20%. Então, eu entendo que isso não é motivo sequer para ressalva. Estou, então, propondo o parecer prévio pela regularidade
plena das contas, sem prejuízo de alertar o Poder Executivo para que observe a orientação técnica deste tribunal emanada pelo Acórdão 768/2008 pleno, que trata de consulta em que exatamente foram analisadas essas figuras de remanejamento, suplementação, adicionais, acórdão que acolheu o estudo da Diretoria de Contas Municipais, acórdão da lavra do ilustre conselheiro Hermas Brandão. Portanto, parecer prévio pela regularidade com orientação técnica ao município. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 129083/2005, prestação de contas do senhor Alvarino Facim, ou Fatim, prefeito de Castelo Branco em 2004. Após análise das justificativas, o Ministério Público, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: falta de aplicação do mínimo de 25% da receita de impostos na educação, em desrespeito ao artigo 212 da Constituição da República, inconsistência e omissão de dados do regime geral de previdência, admissão de pessoal em período eleitoral, em confronto com o disposto no artigo 73 da Lei 9504/97. Quanto à falta de aplicação do índice mínimo em educação, o município aplicou, naquele exercício de 2004, 23,94%, inferior, portanto, ao índice de 25% em 1,06%. O gestor alega que sempre cumpriu, e que o município sempre cumpriu esses índices, e encaminha, e então, analisando, verifica-se que em 2003 aplicou, de fato, 25,61%, 2005, 25,14%, 2006, 26,88%, e assim por diante, sempre aplicando além do limite. Então, estou seguindo a minha, digamos assim, a minha jurisprudência pessoal, o meu posicionamento no sentido de ressalvar esse item. Passando ao item seguinte, inconsistência e omissão de dados do regime geral de previdência. Ficou constatado que, de fato, havia problemas naquele registro, houve, inclusive, auditoria do INSS, mas a situação foi posteriormente regularizada e o débito parcelado. Então, também estou considerando também esse item como ressalva, embora realmente seja um pouco mais grave, na minha opinião, do que no outro, mas houve já o parcelamento do débito e eu estou considerando razão de ressalva. E, finalmente, a admissão de pessoal em período eleitoral, a falha pode ser desdobrada em 2 subitens. Primeiro, nomeação de membros do Conselho Tutelar. E, segundo, contratação temporária de servidora para prestar serviço de enfermagem em substituição a outra servidora que requereu licença maternidade. Quanto ao Conselho Tutelar, a própria unidade técnica já reconheceu que isso não faz parte de contratação que veda a lei eleitoral. E quanto à contratação temporária de uma servidora, de uma enfermeira, de uma técnica em enfermagem, entendo também que é um único caso isolado e entendo que isso pode ser afastado. Com essas considerações, a proposta é pelo parecer prévio, no sentido recomendando à Câmara Municipal a regularidade com ressalva das contas. Está em discussão a proposta do senhor relator, senhor procurador. Senhor presidente, apenas para tecer uma breve consideração a respeito da menção feita pelo relator, a propósito da aplicação do descumprimento da norma constitucional relativa à aplicação do mínimo em educação correspondente a 25% das receitas decorrentes da arrecadação de impostos. Embora eu até entenda, de uma certa forma, a posição manifestada pelo relator com relação aos anos pretéritos, aos anos imediatamente anteriores em que houve aplicação desse mínimo por parte da municipalidade, me parece um tanto quanto arriscado ao Tribunal de Contas aprovar as contas ou simplesmente ressalvar o fato de que nesse exercício que está sob análise se aplicou 23 ponto alguma coisa abaixo dos 25% e isso não seria motivo para a desaprovação das contas. Me parece aí a possibilidade, com o perdão da metáfora, de se abrir a porteira nos próximos exercícios para que qualquer município que não cumpra esse índice de 25%, mas o tenha feito nos anos anteriores, tenha suas contas também aprovadas com simples ressalvas aqui no Tribunal. E desconheço também decisões anteriores do Tribunal nesse sentido, que permitiram a simples ressalva quando não aplicado o mínimo da educação. A Constituição prevê a necessidade da aplicação mínima de 25%, e 25% não é 24,99%, nem 24,88%, nem 23,65%. Continue em discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu, na verdade, já relatei vários processos em que foi essa solução que eu propus e que foi acatada. Aqui não são apenas para esclarecimento dos fatos,
ilustre procurador me permita, nós analisamos aqui, quando eu digo nós, eu e minha equipe, nós analisamos o exercício de 2003, em que foi aplicado mais, e os exercícios subsequentes também. Em todos eles foi aplicado acima de 25%. E eu entendo que a linha adotada pela sociedade, no sentido de até os termos de ajustamento de conduta, por exemplo, que o Ministério Público celebra com o município, exatamente para que ele sane alguma falha e preste adequadamente o serviço à sociedade. Então, aqui, eu não vejo como propor a irregularidade, foi 1,06% abaixo dos 25%. Equivalente, ele teria que aplicar mais do que isso, R$ 37.791,53. E em exercícios seguintes, ele chegou a aplicar 27,42%, 26,86%, 25,14%, ou seja, a média chega próximo a 26%. Então, eu entendo que não se deva emitir o parecer prévio pela irregularidade, e tem sido essa a minha posição de há muito. Mas entendo a posição do Ministério Público e agradeço. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Processo 215.82307, prestação de contas do senhor Marcelo Ricardo Ferreira, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas em 2006. Manifestações favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade e também a proposta do relator. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 277.567/2010, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 21.000 repassados à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referente aos exercícios de 2009 a 2011, tendo por objeto o desenvolvimento de ações que possibilitem transferir conhecimento nas áreas de tecnologia, de alimentos e gestão. As propostas, as análises evidenciaram a correta formalização das contas, não havendo nada que desabone a gestão do convênio. Entretanto, é proposta a aplicação de multa em razão do atraso de 9 dias no envio da prestação de contas eletrônica, na parte eletrônica da prestação de contas a esse tribunal. Aqui, senhor presidente, eu estou deixando de acolher a proposta de multa, naquela linha que acho que Vossa Excelência não adota, mas, então, com a devida vênia, eu entendo que esses casos em que a única falha é o atraso e não é oportunizado ao responsável eventual justificativa, e aqui também, considerando que são apenas 9 dias, eu estou deixando de aplicar a multa, apenas ressalvando esse atraso. Então, pela regularidade com ressalva em razão do atraso, mas sem aplicação de multa. Está em discussão. Nesse caso, porque são apenas 9 dias, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. No processo seguinte, eu creio que Vossa Excelência, então, não me acompanhará, porque aqui é o processo 497/2010, e aqui são R$ 97.000 repassados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mediante convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo por objeto o programa Universidade Sem Fronteira, extensão tecnológica, mediante a implementação do projeto denominado Soja Orgânica, agregação de valor com produção de farinha, quinaco e biscoito. Não sei o que é quinaco. E também aqui não é apontada nenhuma falha, exceto a questão do atraso. E, nesse caso, foram 88 dias. E como eu entendo que também deveria ser oportunizada a defesa, mas também entendo que, para aplicar uma multa de R$ 100 e poucos não justificaria fazer audiência, etc., sei que a linha de Vossa Excelência parece que é divergente, mas eu estou aqui também apenas propondo a regularidade com ressalva em razão do atraso, mas sem aplicação de multa. Está em discussão. Na verdade, eu entendo que o que deve ser corrigido são os valores das multas. Mas nós não podemos fugir totalmente do que manda o nosso regimento e deixarmos de aplicar a multa por um espaço de tempo tão grande como esse. Senão, nós estaremos descumprindo aí o nosso regimento interno e isso, me parece, não seria regular. Portanto, eu realmente voto acompanhando Vossa Excelência
na primeira parte, pela regularidade, mas com a aplicação da multa. E coloco em discussão, então, ou se os dois conselheiros se calaram, por 2 votos a 1, eu dou como aprovado o voto da proposta de voto de Vossa Excelência. Antes de colocar os 2 votos em discussão, em votação. Só para justificar, eu continuo com a minha tese. Eu acho que realmente o nosso regimento tem que ser alterado. Mas enquanto não for alterado, eu não vou, não é meu mister, aplicar essa multa, porque é um ônus maior para o Tribunal de Contas. Ele propôs um voto. Por isso acompanho o voto do relator. Perfeitamente. Senhor presidente, eu também vou na mesma linha. Talvez nós tenhamos falhado quando montamos nosso regimento interno, né? A multa de fato ficou insignificante. Hoje, de fato, nós sabemos que para cobrar uma multa dessa vai custar mais que R$100. Tramitar para correr por aqui vai custar muito mais que isso. Então, seria um contrassenso. Então, eu vou, enquanto nós não mudarmos, quando é só isso, eu também tenho acompanhado, vou acompanhar do relator. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do senhor relator. Senhor presidente, tem o processo 172041-2011, que trata da prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 249.603,67, repassados à Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, mediante convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo por objeto a implementação de projetos contemplados no Programa Universidades Sem Fronteiras, Extensão Tecnológica Empresarial. A análise das justificativas apresentadas pelo responsável foi acolhida, à exceção do relativo à aplicação financeira, cujo rendimento resultaria em R$ 320,98. Eu aqui, num total de R$ 249.603,67, o único fato apontado é esse valor de R$ 320,98. Eu estou, então, considerando que as contas são regulares com ressalva, mas estou deixando de propor qualquer outra medida em razão dessa falha, pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação aprovada. Processo 209.901/2009, trata-se de inativação do senhor Joel Heisenberg Gabriel Martins no cargo de oficial administrativo do município de São Mateus do Sul. A diretoria jurídica e o Ministério Público manifestam-se pela legalidade de registro. No entanto, o Ministério Público acrescenta a necessidade de determinar ao município que efetue o pagamento retroativo da diferença denominada adicional por tempo de serviço atribuída ao servidor, sem se olvidar da retenção previdenciária incidente no cálculo. Eu estou acolhendo a manifestação pela legalidade de registro e determinação ao município para que atente para esse recolhimento, observando a retenção previdenciária. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 279.128/2010, relatório de inspeção realizada pela Coordenadoria de Auditorias do município de Jabuti, tendo por objeto gestão municipal nos exercícios de 2009, em cumprimento ao plano anual de fiscalização desse tribunal. Após a oitiva do responsável, a unidade técnica entendeu esclarecidos os fatos inicialmente considerados possíveis irregularidades. O Ministério Público acompanha e eu acompanho, propondo a aprovação e arquivamento do relatório. Em discussão, votação aprovada. Era o que constava da pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais componentes desta sessão. Esta presidência agradece também a Vossa Excelência. E para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhor procurador. Tenho em pauta a prestação de contas municipal para o processo 176.906/2010, que trata das contas do senhor Antônio Carlos da Silva, presidente do Instituto de Previdência e Assistência do município de Ângulo, contas relativas ao exercício financeiro de 2009. A instrução de primeiro exame da Diretoria de Contas Municipais indicou que as contas estão regulares. O processo seguiu ao Ministério Público de Contas, que acompanhou a manifestação da unidade técnica.
retornou o processo à Diretoria de Contas Municipais para que verificasse a questão da contratação do contador indicado na instrução preliminar, se essa situação atendia ao pré-julgado número 6 de 2008 desse tribunal. A Diretoria de Contas Municipais informou que não foi localizado o senhor Paulo Sérgio Pereira no rol de servidores do Instituto e que, por outro lado, de acordo com as informações do sistema SIM-AM, no exercício de 2009, a entidade mantinha contrato com essa pessoa para prestação de serviços gerais de contabilidade com vigência de 5 de janeiro a 31/12 de 2009. Foi aberto prazo para contraditório, o responsável apresentou justificativa, informando que a entidade, desde sua criação em 1993, não possui quadro próprio de servidores, sendo que o serviço de contabilidade é feito através de terceirização de pessoa física. Informou o responsável também que no início de 2009 foi realizada a dispensa de licitação e celebrado o contrato de prestação de serviços contábeis com o contador indicado. Informou que os valores pagos, R$ 650 mensais, são baixos quando comparados aos valores dos cargos públicos efetivos, que na região giram na faixa de R$ 2.000 para o cargo de contador. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se em relação a esse contraditório da seguinte forma: referente à forma de contratação do contador, que responde pelo período de 1º de janeiro de 2009 a 31/12 de 2009, embora as alegações responsáveis acerca do item, verifica-se que a entidade não atendeu a observar no pré-julgado número 6, acórdão 1111 de 2008 do Tribunal Pleno. O Ministério Público de Contas entendeu que, ante a essa situação teratológica que emergiu da constatação de contratação temporária durante o exercício de 2009 de funcionário terceirizado para analisar a contabilidade do Instituto de Previdência e Assistência do município de Ângulo, opina-se pela desaprovação das contas ante a essencialidade da gestão de pessoal e ainda pela realização de auditoria no setor de pessoal, a fim de orientar e regularizar a situação do município nesse aspecto. Aqui, senhores, eu faço uma referência. Aqui me parece que o Ministério Público de Contas fez uma ligeira confusão entre a situação do Instituto de Previdência e Assistência do município de Ângulo e a situação do próprio Poder Executivo. Segundo o parecer ministerial, o parecer ministerial coloca que o município não possui quadro próprio de funcionários, tendo sua contabilidade realizada por pessoa física. Aqui fala do município. E coloca que, primeiramente, é de surpreender a inexistência por décadas de um quadro próprio de servidores municipais, sobretudo após a Constituição da República de 1988, que expressamente exigiu a adoção de regime jurídico único e que, por óbvio, implica na existência de um quadro pessoal. A estruturação de quadro pessoal é providência primária de qualquer organização, seja ela pública ou privada, em especial no poder público. E aí continua esse parecer ministerial. Aqui nesse processo, até fazendo a referência, fazendo menção à referência da Diretoria de Contas Municipais, em todos os processos de prestação de contas do exercício de 2009, eu, a partir de uma sugestão do Ministério Público, eu remeti os autos à Diretoria de Contas Municipais para que verificasse o atendimento a esse pré-julgado. E, em nenhum desses processos, as irregularidades que têm sido levantadas fundamentou a irregularidade das contas. Nesse caso, também, eu sigo por essa linha, até porque, se considerar que em 2009 há uma irregularidade porque não há quadro próprio no Instituto de Previdência, não pode ser atribuída unicamente a esse gestor de 2009. Então, a minha proposta é que esse fato conste das contas como ressalva e seja determinado ao prefeito municipal e também ao gestor do Instituto de Previdência que tome as medidas cabíveis visando regularizar a situação. Seria a proposta. A sua proposta é pela regularidade. Com ressalva. Aqui faço menção que já foi relatado o processo do Executivo, emitido o parecer prévio, e justamente em relação à situação do contador, no Poder Executivo é exercido por servidor efetivo. Então, na verdade, essa alegação, essa colocação do Ministério Público de que o município não possui quadro próprio, ela me parece incorreta.
Em discussão, votação, aprovado. O processo seguinte é o 163-537-2010. Esse processo se encontra adiado. Ele trata das contas do senhor Sebastião Mainardi Júnior, presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no exercício financeiro de 2009. Nesse processo, as manifestações são uniformes pela regularidade com ressalva, e eu solicitei o adiamento, me lembrando que há uma questão relativa à Câmara Municipal de Ponta Grossa, em relação a alguns desvios de recursos que foram identificados a partir de uma representação 47532 de 2009, e no âmbito dessa representação foi determinada a realização de inspeção e na qual se constatou realmente a existência de desvios. A representação é de fevereiro de 2009 e o processo, o relatório de inspeção, ele abrange até o final de janeiro de 2009 e identifica desvio de R$40 mil no exercício financeiro de 2009. Então, por essas razões, eu solicito a retirada de pauta para que a Diretoria de Contas Municipais analise com mais acuidade a questão da influência do relatório em relação às contas de 2009 e, eventualmente, a partir disso, seja determinado o sobrestamento desse processo até a resolução da representação. Está retirado de pauta, pedido de Vossa Excelência. Prosseguindo, tenho tomada de contas, processo 52667 de 2000. Trata-se de tomada de contas ordinária instaurada em razão do não encaminhamento de prestação de contas relativo ao convênio 31 de 97, firmado entre a Copel e o município de Boa Vista da Aparecida. A responsabilidade pelas contas é do senhor Volney Antônio Savares, prefeito municipal de Boa Vista da Aparecida, à época, e gestor das contas. O convênio foi celebrado em 4 de 12 de 1997, no valor de R$ 359 mil, tendo por objeto a implantação pelo município da recomposição de equipamentos comunitários na área do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Salto Caxias, obedecendo os projetos, as especificações técnicas e o controle tecnológico definidos pela Copel, compreendendo uma série de obras aqui listadas na comunidade da Nova Veneza, linha Risate, construção de uma igreja de 124 metros quadrados, em alvenaria, perfuração de um poço. Em outra comunidade, construção de uma igreja de 160 metros quadrados, construção de uma churrasqueira, quadra de bocha, alambrados, pavimentação com pedras irregulares, paisagismo. Outra comunidade, construção de churrasqueira, e por aí são 5 comunidades e uma série de obras que incluem construções. Senhor presidente, só para... Eu vou soltar a vista desse protocolo. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra, solicitou vista, não havendo manifestação contrária, vista concedida. Prosseguindo, eu tenho tomada de contas extraordinária, 566-356 de 2010. Trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada em decorrência do Acórdão 1417 de 2010, segunda Câmara, a partir de processo de prestação de contas de transferência, em que foram apresentados documentos referentes aos repasses financeiros efetivados pelo município de Joaquim Távora a diversas entidades locais, no exercício financeiro de 2007. Senhor presidente, Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Solicito vista. Não havendo manifestação contrária, vista concedida a Vossa Excelência. Prosseguindo, eu tenho prestação de contas de transferência, processo 230559 de 2008. Senhor presidente, esse processo eu solicito retirada de pauta, foi uma inclusão indevida desse processo. Está retirado de pauta a pedido do senhor relator. Muito obrigado. O processo seguinte, 241534 de 2008, prestação de contas de transferência de responsabilidade da senhora Isabel Fátima Prédice dos Santos e do senhor Paulo de Queiroz Souza, prefeitos de Icaraíma. As contas são relativas ao termo de convênio 471 de 2006, firmado com a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no valor de R$ 17.356, tendo por objeto a aquisição de material de consumo e material de divulgação em atendimento a criança e adolescente em situação de risco pessoal e social.
Houve uma série de eventos nesse processo e, em sua derradeira manifestação, a Diretoria de Análise de Transferências entende que, com o encaminhamento do termo de cumprimento dos objetivos, as finalidades propostas para o convênio foram atingidas. Havia uma pendência relativa à necessidade de uma devolução de R$ 259 que não foram utilizados. Em relação a esse valor, naquele momento, a Diretoria de Análise de Transferências entendeu que persistia o débito, mas que esse poderia ser relevado, considerando o ingresso de recursos próprios pela municipalidade na conclusão do objetivo do convênio. Isso porque, além da contrapartida, houve também mais um ingresso, a contrapartida de R$ 3.461, houve um ingresso de R$ 2.694. Então, entendeu que esse item poderia ser relevado, mas manteve uma sugestão de aplicação de multa ao senhor Paulo de Queiroz Souza, em razão da apresentação de contas intermediária com 29 dias de atraso. Na verdade, essas contas foram apresentadas, foram protocoladas em 29 de 4 de 2009, segundo a instrução da unidade, deveriam ter sido protocoladas 60 dias após a vigência do convênio que expirou em 30 de 12 de 2009. Estou entendendo aqui que essa manifestação da unidade se refere à necessidade de apresentar aquelas contas intermediárias, porque, na verdade, se o protocolo foi de 29 de abril de 2009 e o convênio, conforme consta da instrução, terminava em 30 de 12 de 2009, não houve atraso em relação às contas finais. Então, ela opina pela aplicação de multa e irregularidade com ressalva em razão daquele outro fato. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação e propõe, então, a regularidade com ressalva, sem prejuízo da penalidade proposta pela unidade técnica. Aqui é necessário indicar que, após a instrução da Diretoria de Análise de Transferências, quando o processo já se encontrava no Ministério Público, foi juntada a documentação em que se comprovou que houve a devolução do valor de R$ 272, correspondente aos R$ 259, ao Estado. Então, eu entendo que esse item não deva figurar sequer como ressalva. Em relação ao atraso, eu proponho que não seja considerado, que já não está considerado como razão de ressalva pelas manifestações, e não seja aplicada a multa, até em razão dessa dúvida quanto à necessidade mesmo de aplicação decorrente da forma como foi redigida a instrução. Então, eu proponho, nesses termos, que as contas dos responsáveis sejam julgadas regulares. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovado. Tem a aposentadoria 402-68 de 2011. Esse processo, ele trata, na verdade, de reforma por invalidez, autuada como aposentadoria. As manifestações da Diretoria Jurídica do Ministério Público são pela legalidade de registro, e eu acompanho essas manifestações, apenas trouxe o processo para o colegiado, tendo em vista esse problema na autuação do processo quanto ao assunto. Então, pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Tem uma revisão de proventos 252-457 de 2003, uma revisão de proventos efetuada pelo município de Londrina quanto à aposentadoria da servidora professora de ensino básico, Lúcia Helena Fernandes. Esse processo merece uma abordagem cronológica. Essa servidora foi inicialmente aposentada pelo município de Londrina em 1997, segundo uma lei municipal 5.268 de 92, e a servidora havia ingressado no Executivo num cargo de 20 horas. A aposentadoria se deu
num cálculo de proventos de 20 horas mais 12,25 avos, tendo em vista um período em que a servidora trabalhou com uma carga horária superior. E isso de acordo com essa lei de 92 que estava vigente em 97, à época da aposentadoria. Em 2001, o município de Londrina editou uma nova lei, 8.443, que modificou a forma de cálculo e, na verdade, transformou, pelo que entendi dos autos, transformou os cargos de 20 horas de magistério em cargos de 40 horas. A partir disso, a servidora ingressou com um pedido de revisão de proventos e o município editou um decreto 49/2002, retificando aquele decreto de 97 e concedendo, então, os proventos com base nesse cálculo de 40 horas. Na verdade, antes disso, pelo acordo 2498 de 2001, de 14 de agosto de 2001, o tribunal apreciou a aposentadoria do decreto 264 de 97 e considerou legal e registrou. Então, já havia o registro dessa aposentadoria. Pois bem, pouco tempo depois, pelo decreto 49 de 2002, não, pelo decreto 356 de 2002, então ainda no mesmo exercício, a administração reviu a sua posição e anulou aquele decreto que concedia, então, os proventos com 40 horas. A servidora aposentada ingressou no judiciário e obteve, por um mandado de segurança, a determinação para que recebesse os valores de acordo com o decreto que havia sido invalidado pela administração, tendo em vista que não houve a observância ao princípio do contraditório da ampla defesa, tendo em vista que quando o município anulou aquele decreto anterior, não ofereceu, não intimou a servidora a se manifestar. Com já esse mandado de segurança em mãos, o Acórdão 956 de 2008 da segunda Câmara, entendendo que a decisão judicial apenas não julgava o mérito, mas sim a questão da não observância dos direitos constitucionais da servidora, determinou que o município instaurasse um processo administrativo e oferecesse o prazo para a servidora se manifestar quanto à concessão dos proventos dela com o cálculo de 40 horas ou da forma que havia sido feita em 1997. Inicialmente, a administração apresentou uma documentação que esse relator entendeu que não atendia propriamente a um processo administrativo, não havia sido autuado, enfim, foi feito um pouco sem algumas formalidades. Posteriormente, verificou-se que não havia ato a ser apreciado, tendo em vista que aquele segundo ato, terceiro ato de 2002, que anulou o de 40 horas, ele anulava, mas não restabelecia aquele ato de 1997. Então, o processo voltou para a administração e pelo decreto 153 de 2008, revigorou o decreto 49 de 2002, ou seja, acabou por conceder novamente a aposentadoria com o cálculo mais benéfico à servidora. Em relação a esse decreto, então, de 2008, a diretoria jurídica opina pela legalidade e registro. Ela aponta que, quando a servidora pediu sua inativação, tinha direito ao percebimento dos proventos considerando o período laborado como 40 horas, uma vez que a legislação aplicável à espécie albergava o direito da interessada. Aqui cita a lei de 1994, que diz que os ocupantes dos cargos de professor de ensino básico, nas funções de assessor técnico pedagógico, cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais, nas funções de psicopedagogo, supervisor educacional, orientador educacional, cumprirão jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. Considera que, por sua vez, a Lei Municipal 8.443 de 2001 deu nova redação ao artigo 30, parágrafos 1º e 2º da Lei 5.268 de 92, os quais autorizavam o pagamento proporcional do período laborado conforme o aumento da jornada de trabalho, e aí
faz a correspondência do texto. Entende, então, que a interessada faz jus ao recebimento dos proventos integrais, faz referência ao artigo 40 da Constituição, também faz referência a que essa Corte já analisou a situação objeto desse processado, conforme se verifica nas decisões transcritas pela Caixa de Assistência e pela hora interessada. Em complementação, citam-se os seguintes julgados. Recurso de revista, aqui o acórdão 202 de 2008 do Tribunal Pleno, que também faz uma referência ao acórdão 2304 de 2007 e outras decisões favoráveis. O Ministério Público opina pela negativa de registro. Faz aqui as seguintes ponderações. A situação é singular. Foi alterado o valor dos proventos à interessada, concedendo-lhe a aposentadoria equivalente ao cargo de 40 horas, porque houve revogação da norma vigente ao tempo de sua aposentadoria, e que lhe concedia corretamente valores proporcionais ao tempo trabalhado, além das 20 horas do seu cargo original. O Tribunal de Contas considerou essa alteração irregular, e o órgão municipal revogou o ato contra o que se insurgiu judicialmente a interessada, obtendo provimento no sentido de que deveria lhe ter sido assegurado contraditório antes da anulação do ato, e mantendo os efeitos do ato revogado. Em decisão do feito, foi determinado ao município a abertura de procedimento administrativo tendente a, mantendo o ato questionado, assegurar a obediência ao princípio constitucional violado. Observando que, ao revigorar o decreto 49 de 2002, houve o expresso acatamento das conclusões do órgão previdenciário, esse Ministério Público, firme na sua convicção de que se aplica ao interessado a lei do tempo da aposentadoria e que esta lei somente permitia a incorporação proporcional da alteração de jornada, opina pela negativa de registro ao decreto 153 de 2009, retificando a conclusão do parecer ministerial 3.606 de 2008, mas não seus fundamentos. Aqui essa conclusão desse parecer é anterior justamente ao acórdão de 2008, em que ficou determinado essa abertura de procedimento administrativo. Eu, até seguindo a linha que adotei no acórdão de 2008 da segunda Câmara, eu concordo com o Ministério Público e entendo que, embora tenha decorrido esse prazo, o Tribunal não excedeu em seus prazos e, na verdade, houve um equívoco da administração municipal de Foz do Iguaçu, porque aquele decreto de 1997 estava de acordo com a lei vigente à época da aposentação e a mudança promovida em 2001 não seria suficiente para a alteração do cálculo dos proventos da servidora. Então, eu acompanho a manifestação do Ministério Público pela negativa de registro. E faço referência que, pelo menos dos precedentes que localizei 2 precedentes do conselheiro Reins, nesses precedentes a situação é um pouco diversa, porque, pelo que consegui localizar, não se trata em nenhum desses 2 precedentes de aposentadoria ocorrida antes de 2001. Então, são aposentadorias em 2001, não consegui verificar se após ou antes da edição dessa lei de 2001 que modificou essa situação. É diferente da situação dessa servidora, que se aposentou em 1997 com outra legislação vigente. Está em discussão a proposta, senhor relator. Conselheiro Reins. Conselheiro Tiago, eu vejo se eu consigo entender bem. Ela se aposentou com salários de 20 horas e mais proporcional ao tempo que ela ficou com 40 horas. É isso? Não. A proporcionalidade de acordo com a lei que vigia. Com a lei que vigia na prefeitura. Não, Uma mas lei não, que foi feita na prefeitura. mas não 40 horas. 40 horas. Não, Proporcional ao que excedia 20. é só proporcional ao que excedia 20, que é algum período... Que excedia 20 proporcionalizado. 12,25 avos. 12,25 avos seria 12,25, quase metade do tempo, então. Aí eu estou interpretando que ela tinha o valor das 20 horas, e em relação às 20 horas excedentes, ela ficou com 12,25 avos, ou seja, digamos assim, que ela tenha ficado com uma remuneração próxima a 30 horas. Né? A média do que ela excedia as 20, mais ou menos. Não, 20 ela já tinha. Então, Ela tinha 20. 12 dava, então, de quase 30. Quase 30. É o que eu interpreto. E aí veio essa lei
em 2001, que modificou, então, pelo que eu entendi, essa lei de 2001, ela transformou aqueles cargos de 20 horas em cargos de 40 horas. Inclusive, isso é citado em uma... Em 2001 ela já estava aposentada. Exato. E isso, inclusive, é citado em uma das decisões de Vossa Excelência, em que se coloca que o servidor não tinha a opção de permanecer 20 horas, tendo em vista essa mudança legal. Não é o caso dessa servidora que se aposentou em 1997. Então, é uma situação diferente, aí eu me coloco da mesma forma que o Ministério Público. Mas a proposta de Vossa Excelência, então, é que ela não receba nada. Não. Exato. Eu entendo que aquele decreto de 1997 é o decreto que estava adequado, conforme também defende o Ministério Público. Porque ele seguiu a lei vigente à época da aposentação. Isso é uma regra, né? A aposentadoria se dá pela lei vigente à época. Não é porque esse cargo foi... Os cargos de 20 horas passaram a ser de 40 horas a partir de 2001, que essa servidora, então... passasse automaticamente a receber isso. A 40 horas. Continua em discussão. Votação. Aprovada a proposta de voto do senhor relator, que acompanha o Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho, por último, um relatório de inspeção, é o 500.789/2009, e esse processo eu vou solicitar o adiamento. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, era o que eu tinha a relatar. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência, bem como de todos. Estando encerrada a pauta, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convocam a próxima sessão para 31 de janeiro, próxima terça-feira, sendo a terceira sessão ordinária desta Câmara no horário regimental. Levante-se e apresente.